Não, vamos só, a gente vai falando aqui, você vai colocando as imagens, não tem problema nenhum, é só para, né, para começar aqui, falando de uma atuação do Flamengo ontem, que diferentemente da questão do Vasco, ontem o Bangu veio mais aberto, veio mais para tentar jogar, né, cara? Então tentava ter a posse de bola. Quando vem a parada técnica, né, mostra ali o Felipe falando: vamos ter a bola, vamos botar os caras para correr atrás da gente, vamos ter medo de jogar, né, cara? E eu acho que isso é um ponto, né, para o Felipe em relação a isso. Ah, mas Castinha, tomou de 6, tá legal isso? Não, claro que não. Ninguém toma de 6. Mas se você pegar e sabendo que o Flamengo é o favorito e que ganharia talvez de qualquer maneira, né, podemos colocar assim, vai passar por cima de qualquer maneira, por que não tentar jogar? E por que não mostrar o trabalho justamente nesses jogos em que todo mundo vai estar assistindo? Porque ninguém assiste Bangu e Nova Iguaçu, porra, Bangu e Audax. Quer assistir Flamengo, e aí não assiste só torcida do Flamengo, assiste um montão de gente até para secar o Flamengo, para ver o Flamengo jogar, gente de tudo que é lugar. Então o Felipe quis mostrar o trabalho dele, né? Quis sair jogando, a marcação alta, a gente tem imagens aí que mostra, né, também a marcação alta do Bangu. Então, assim, foi um bom teste para isso, porque, Alan, eu penso da seguinte forma, irmão, e eu penso que eu já passei por isso, começar num clube pequeno de bairro, né, e ter a oportunidade em clube grande aqui no Rio de Janeiro. Se o Felipe, né, não jogar contra o Flamengo, jogar só contra o Audax, irmão, ele nunca vai chegar, né, em algum lugar. Então, parabéns pela coragem dele e critico o Tita, como o Arlan já botou ali, porque o Tita falando, não, o Felipe foi meu jogador, o Felipe tinha que vir aqui fechar a casinha, porque o Flamengo tem 20 milhões de folha salarial, o Bangu tem 20 mil. É aquela mentalidade de alguns treinadores antigos e alguns comentaristas, ou a grande maioria, né, que trabalha aí. E eu vou sempre falar pelo bom futebol. Então, parabéns por tentar jogar, né, o Felipe, porque ficar ali atrás fechando a casinha é muito cômodo e qualquer um faz. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Agora, foi um Flamengo diferentemente, o Alan falou que o Flamengo teve dificuldade com linha de 6. Eu acho que além da dificuldade, Alan, que já sim é normal quando se coloca, né, uma linha de 5 ou uma linha de 6, era que um Flamengo que não movimentava, era um Flamengo muito estático, era um Flamengo que não procurava, né, o espaço ali para dar aquela opção de passe. E aí, ontem não, ontem a gente viu um Flamengo totalmente diferente, né, seja na marcação alta, quando baixava suas linhas, muita movimentação de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, de Gabigol, né, como no primeiro gol, por exemplo, que ele vem na direita e abre a defesa do Bangu, né, quando ele abre na direita e faz aquela jogada com o Mateuzinho pela direita. Então foi um Flamengo que se impôs, pegou a fragilidade do Bangu, mas fez o jogo acontecer. Então a gente tira de ponto positivo isso. Independente da fragilidade, faça gol, cria suas jogadas, e foi um Flamengo que fez isso ontem no primeiro tempo, amassou, com o Everton Ribeiro tendo a oportunidade de jogar como um meia, né, por dentro ali, aquele entre linhas, tem imagens que a gente vai mostrar também, Perrotinha, ele jogando nas costas do volante, que é como os meias do Paulo Souza gostam de jogar nesse 3-4-2-1, e não pela direita, como o Tita falou ontem na transmissão. Então, estou falando para a galera que não acreditar nisso, que o Everton Ribeiro não jogou pela direita, não, jogou por dentro, e ele marcava sim, fechando duas linhas de 4, marcando pelo lado direito. E aí até, Alan, estava acompanhando ontem um pedaço aqui, né, não acompanhei inteiro, é verdade, estava acompanhando da live, e muita gente criticando aqui a entrada do Diego. É óbvio, né, que o Diego não dá mais. A gente sabe que eu não tinha renovado com ele, a gente já discutiu isso aqui, né, Alan, várias vezes, né, já falamos sobre isso. Mas se ele está no grupo, acho que ontem era um bom jogo para ele entrar. Arão e André suspenso, né, ele estava ali para entrar, até porque o Gomes tomou o amarelo, e a gente não pode perder o Gomes, que para a gente, para mim, e eu tenho certeza que para vocês também, o Gomes hoje é o titular, né, daquele meio de campo ali. Só que teve uma mudança também no segundo tempo, Alan, que enfraqueceu mais o meio-campo do Flamengo. Não foi só a troca do João Gomes pelo Diego. Isso sim, claro. Pega um moleque com uma vitalidade, correndo pra caramba, marcando, e bota um cara mais velho, tem essa diferença. Só que ele colocou o Pedro, e aí ele ficou com uma trinca na frente, né, cara? Os três, Gabigol, Arrascaeta e Pedro. E eles não fechavam a linha como o Everton Ribeiro fechava no primeiro tempo. Então a gente tinha duas linhas de 4, no segundo tempo não, a gente tinha um 4-3-3. Então o Thiago Maia tinha que sair toda hora para poder fechar o lado direito, o lado esquerdo de ataque do Bangu, onde tinha o Lucas, que foi um atleta esse garoto também, e é o destaque do Bangu, a gente está fechando com o Vasco, atacando muito para aquele lado ali, em cima do Mateuzinho, dobrando, e aí o Maia tinha que toda hora sair para ali, e ficava mais aquele buraco, mais espaçamento para marcar mais
distância para percorrer. E aí, quando entra o França, além de uma vitalidade estar mais nova para poder fechar aquele lado ali, logo em seguida sai o quarto gol. E aí acaba totalmente qualquer, não é reação, mas qualquer vontade que o Bangu tinha de atacar, de tentar diminuir. No começo do segundo tempo, o Bangu dá 2 chutes no nosso gol, uma na mão do Hugo, o Hugo pega, e uma por cima. Não sei se vocês lembram, 2 chutes para aquele lado ali, né, do lado direito de defesa do Flamengo, mas justamente por conta disso. Então sobrecarregou naquela questão ali da marcação, né, do Flamengo. A gente pode botar depois o campinho se ficar alguma dúvida nisso. Mas valeu para a gente começar, né, esse debate, valeu muito pela questão da movimentação dos jogadores, o Arrascaeta brilhando, né, cara, e ali, aquela posição ali de meia, jogando nas costas, quando tem espaço, ele brinca, né, cara? Ele acha o espaço, ele acha o passe. Ontem participando de praticamente todos os gols, né? 2 gols nossos saem do pé do Hugo lá atrás, isso é um ponto positivo para a gente falar também, porque ele tem dificuldades claras de trabalhar com o pé, mas ontem saiu bem, eu tenho essas imagens para mostrar. A do segundo gol, não, a do último gol, ou ele lança no Pedro, né? O Pedro domina no peito, toca de calcanhar, o Arrascaeta já bate de primeira e já encontra o Isla lá na frente, e ele toca pro Gabigol. Mas o primeiro gol, a gente tem essa sequência em imagens aí, Perrotinha, a gente vê que o Hugo sai bem jogando pelo lado esquerdo, abrindo o jogo com o Léo Pereira, e aí você tem na imagem, né, sai do lance do gol, a gente vai falar depois aí. Dá uma olhadinha que é lá atrás, na saída de bola. Essa aí é de marcação do Flamengo, a construção. A gente vai falar sobre isso tudo depois, você botando live por live. Olha isso aí, ó. Aí, ó. O Hugo sai jogando, então você vê que tem opções de passe, né, cara? O Thiago, o João ali na entrada da área, ele sai jogando lá com o Léo Pereira, aí vai para a jogada seguinte, aí, a imagem seguinte que você passou. Não, aquela que você tinha passado mesmo, a outra. Aí. E aí você vê quantas opções de passe, aquilo que a gente sempre fala, Alan. A bola vai entrar no Lázaro, né? E aí tem o João, tem o Thiago Maia, tem o Felipe, tem todo mundo próximo ali para dar a questão de passe, para quebrar, né, essa pressão. E o Mateuzinho, a bola vai desafogar no Mateuzinho do outro lado, né, sozinho, num passe aí do Lázaro, né, virando esse jogo. Aí o Mateuzinho, ele vai progredir aqui, o Gabigol vai abrir, né, na direita, o Mateuzinho vai fazer a passagem por dentro ali e vai sair o gol, né, do Arrascaeta. Tem muita coisa pra gente mostrar aí, a gente vai mostrando aos pouquinhos e vamos resenhando pra galera aí. Bangu é fraquíssimo. Não, você não vê mérito do Paulo Souza no jogo de ontem? Você acha que tem muito mais a questão do Bangu, realmente, como eu disse lá no começo, e como você também disse na tua análise, né, Bruno? Do Bangu ter se aberto, né, ter jogado de maneira franca contra o Flamengo, isso facilitou? Ou você vê mérito até em tudo que o Paulo Souza ontem construiu junto ao time? Pelotinho, eu acho que as duas coisas caminham junto em relação ao jogo de ontem. O Bangu tem a sua fragilidade, o Bangu veio para jogar, né? Isso é importante, que você tem mais espaço, um time que tem qualidade para achar o espaço, principalmente aquela, né, bola ali que o Gabigol sai atrás e tem bem a linha, quase não entra impedimento. Se o Bruno Henrique estivesse jogando ali também, ia sair a cara do gol o tempo todo ontem, né? Porque a defesa é muito alta do Bangu. Mas a gente tem que falar exatamente isso, porque assim, o Audax é bom, o Nova Iguaçu é bom, o Madureira é bom, o próprio Vasco, que nós jogamos semana passada mal, o Botafogo. Então, o processo de evolução passa por isso também, né, Pior? Mas se você for pegar o melhor jogo nosso, eu digo o melhor jogo no sentido de equipe grande, nós fizemos um puta jogo contra o Atlético Mineiro. Então, a gente tem que pensar dessa forma também. Quando a gente enfrentou um time que é considerado por muitos aí o melhor time do Brasil, junto com a gente ali, a gente jogou bem, a gente jogou melhor. E era um começo de trabalho. Então, cada vez mais, a tendência é crescer. Eu acho que contra o Vasco nós jogamos mal. Não foi problema de esquema, não foi problema disso. Nós jogamos mal. Tecnicamente mal. Ontem não. Ontem a gente jogou bem, o gramado ajudou, né? Que agora tá um tapetinho. Então, sabe que a bola rola, estava molhado o campo, deu para ver até na transmissão. Na hora que subiu água lá, na hora de um passe, que molharam bastante o campo, que é para a bola ficar mais rápida, né? Então, tem essa diferença bastante. E Perrota, se você vai pegar um time mais fraco, sempre para qualquer de base, pelada, qualquer coisa, faça gol, ganhe o jogo. É isso que você faz contra um time teoricamente mais fraco. E o Bangu, né? É isso, é mais Cuidado fraco. que você vai dizer. E o Bangu vai tomar.
Não. E aí o Flamengo foi e fez a parte dele ontem, atropelou, passou por cima, fez os gols, fez 6, poderia ter feito mais, e se o Bangu viesse fechado, talvez não fosse 6, mas ia perder do mesmo jeito. Então a gente fala o seguinte, não é parâmetro, né, no sentido de competitividade, mas sim, você pode fazer as suas movimentações e tudo nesses jogos, porque você vai ter mais facilidade, passa a ser como um treino para quando você enfrentar as equipes maiores, né, as melhores, você já está bem treinado também em relação a isso. Fala, ela. Você quer ver só uma coisa, Perrotinho? E aí foi até destaque meu e do Marcão ontem. A gente aqui no início da temporada, a gente vem cobrando, eu principalmente, mais efetividade do Gabigol. Né? O Gabigol está desperdiçando muitos gols. Ontem, ele teve 3 chances. 2 ele colocou na casinha e uma ele acabou chutando em cima do goleiro, que tinha sido, inclusive, a primeira oportunidade de gol do Gabigol. E, assim, são números fantásticos que o Gabigol tem nesse início aqui, galera. Eu vi aí, já vi uma galera se degladiando no chat também ontem, cara. Né? Uns pelo Pedro e outros pelo Gabigol. Eu acho que, assim, são 2 jogadores, né, aqui no mercado nacional, são 2 jogadores excepcionais. São 2 jogadores maravilhosos, fantásticos, que tem que permanecer no Flamengo. Não tem que ficar só defendendo o Gabigol ou só defendendo o Pedro. A gente tem os 2 e acabou. O Flamengo comprou os 2 jogadores são do Flamengo, são 2 jogadores espetaculares. O Pedro não vive um bom momento, é verdade, mas daqui a pouco ele vai readquirir a confiança, vai voltar a ser importante e fazer muitos gols. Então a gente tem que pegar e apoiar os 2. Eu, quando venho aqui, cobro, né? E cobro bastante, é verdade, vou cobrar sempre, é por entender que tem mais potencial para entregar, o Gabigol principalmente. E ontem, o Castanha já colocou a questão de deslocamento, e o Gabigol faz muito bem isso, né, Castanha? Você vê que ele abre lá pela esquerda, faz o facão para receber a bola do Everton Ribeiro. Ele constrói com o gol que sai do Arrascaeta, ele está do lado direito ali, triangulando com o Mateuzinho, para que a bola chegue a ele de novo, ele chuta prensado, a bola cai, e o Arrascaeta dá tipo aquele tapinha de trivela, assim, ó, ele dá um tapa seco, assim, para a bola morrer no fundo do gol, assim, mais um golaço. Números do Arrascaeta e do Gabigol nesse início, por mais que eu seja um cara que cobre bastante ele, são excepcionais, pergunta. Tá aí, ó. São 9 jogos, 8 gols e 1 assistência do Gabigol. E do Arrascaeta sem sombra de dúvida, me corrija se eu estiver errado, o melhor início de temporada que a gente já viu. Arrascaeta, em 8 jogos, tem 5 gols e já tem 4 assistências. Arrascaeta deve ter mais um ano fazendo um double-double. Duplo-duplo, né? O double-double. É isso, é mais fácil, galera. Facilita. Agora, Alan, tem um detalhe aí nisso que você falou. Ontem o jogo era muito mais pro Gabigol e até pro Bruno Henrique do que pro Pedro. Por quê? Porque justamente como a marcação do Bangu era mais alta, ele deixava as costas livres o tempo todo. E aí o Pedro seria mais aquele cara de referência, de segurar a bola ali para alguém, né, apoiar, fazer aquele pivô. Já o Gabigol, não. Ele joga, né, na última linha, buscando sempre os espaços para poder sair na frente e sair em velocidade. Eu tenho a imagem aí, Perrotinha, do gol, né, do lance que o Everton Ribeiro recebe nas costas do volante, né? Essa aí a gente vai falar também de jogada ensaiada, né? Lembrou muito aí o time do Renato Gaúcho, contei ironia, claro. Esse foi o lance do primeiro gol que a gente falou da ultrapassagem. Esse aí, ó. Olha aí, esse lance do gol do Gabigol, você percebe o Everton Ribeiro recebendo essa bola no chamado entre linhas, né, nas costas do volante, ele recebe sozinho, e olha o posicionamento do Gabigol já, né? Olha como ele já sai, né, numa diagonal curta ali, nas costas, para poder cair nas costas do volante central, do zagueiro central ali, né, que não tem visão dele, tá de costa para ele, e o outro zagueiro aqui vai tentar acompanhar, vai fazer a linha de impedimento, cria essa dúvida, o Everton Ribeiro encaixa naquela janela ali entre o lateral, né, e o zagueiro, o Gabigol sai na cara do gol para poder fazer o gol. É importante, né, e é isso que o Paulo Souza quer desses meios. A gente sempre lembra aqui daquela entrevista do Vitinho no primeiro jogo contra o Boa Vista, quando perguntaram para ele da função dele, ele deu 3 assistências naquele dia, né? E perguntaram para ele, ele fala, o Paulo pede para eu jogar nas costas, buscar o espaço nas costas, né, do volante, para dar essa opção, para poder colocar essa bola para os atacantes e, de vez em quando, poder dar uma amplitude, uma profundidade que é justamente ele cair ali, entrar na área ou cair pelos lados, como ele fez as assistências, né? 3 assistências dele pelo lado esquerdo naquele jogo. E ele jogando centralizado, jogando por trás.
Então, eu acho que é importante, a gente falava sobre isso, eu fiz até um vídeo, eu falei aqui, né, Alan? Fiz um, não sei se eu comentei aqui, eu fiz um vídeo falando sobre a questão do Everton Ribeiro e por que ele poderia ser testado ali. E aí eu acho que tem uma coisa muito válida, que foi a pergunta feita pelo Caê Mota ontem, né, como a questão do Bruno Henrique. Eu, particularmente, já falei aqui várias vezes, gosto do Bruno Henrique jogando por dentro, jogando ali centralizado, um falso 9. Por quê? Porque ele ocupa muito a área, porque ele finaliza muito bem, porque ele é bom de cabeça. E nessa última linha, em velocidade, ninguém pega ele, irmão. Ele sai atrás, chega na frente. Exemplo, Barcelona de Guayaquil ano passado. Exemplo, Atlético Mineiro, que ele sai muito atrás do Godinho, chega na frente e finaliza. Eu gosto dele ali. Mas Alan, Perrota e galera do chat, nada impede também de determinados jogos que a gente tem que parar com esse negócio de 11 titulares. Não vai ter. Esquece. Não vai ter. A gente vai ficar brigando, né, e batendo, dando ponta, burro em ponta de faca, enxugando gelo, porque não vai ter isso, né? A gente quer isso, mas não vai ter. A gente tem sim, naquele jogo ali principal, os 11 melhores que vão estar em campo se estiver bem fisicamente, mas aquele jogo, todos os jogos jogar o mesmo time, a gente não vai ter isso. A gente sabe disso, tem que se acostumar com isso, né? Cadê o Rodrigo para pedir os 11? Não vai ter, irmão. Não vai ter. Não vai ter. Daqui a pouquinho, direito de resposta, Rodrigo entrando puto na live. E aí, Alan, Perrota, meu caro Bigode, o Bruno Henrique, a gente tem vários recortes do Bruno Henrique também jogando aberto pela esquerda, com assistências, com jogadas. A gente pode lembrar rápido aqui do Palmeiras ano passado, gol do Pedro, a jogadaça do Bruno Henrique. A gente pode lembrar contra o Racing, outra jogadaça, né, do Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Repito, prefiro ele por dentro, mas ele pode jogar. E, de repente, não como ala, mas como externo mesmo, como o Paulo Souza falou ontem na coletiva. Bem adiantado, você tendo um Gomes ali fazendo o equilíbrio, fazendo a primeira, né, uma primeira cobertura dele, e ele vai marcar quando tiver que sem a bola, que baixar as linhas na segunda linha de 4 ali, como o Everton Ribeiro estava marcando ontem. O Bruno Henrique poderia marcar pelo outro lado. Então, é uma possibilidade, sim, para você encaixar todos os 4 ali. 4. Mas, a gente falou aqui, Alan, para ele botar o Everton Ribeiro para a esquerda é porque ele entende que no meio é Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, e o Everton Ribeiro seria banco. Talvez ontem possa ter mudado um pouquinho o pensamento dele, pelo menos para alguns jogos, Alan. Alguns jogos ele vinha com Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique aberto pela esquerda, Gabigol lá na frente. Em outros jogos ele veio com Gabigol, com Bruno Henrique, com Everton, com Lázaro, com Vitinho. Ele pode fazer essa variação porque ele tem jogadores para isso. Não, mas eu vou te explicar por quê. Hoje, se você for escalar agora contra o Vasco, pega aí, faz o teu time aí. Você vai escalar João Gomes e Thiago Maia. Ponto. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, explicando as funções. Mas no Vasco o Thiago Maia ainda não tinha condição de jogo. Estava fora. Contra o Atlético Mineiro ele seria titular, mas aí se machucou naquela semana e acabou jogando Arão e Gomes. Para mim, é a mais equilibrada. Por quê? São jogadores que conseguem hoje dar opção na saída de bola, né? E até vir ali para dar aquele apoio frontal de costa dali, então ele consegue sair dali. Quando tem necessidade, que a maioria do time marcam baixo, né? Quando sobe, como ontem, por exemplo, eles conseguiam sair. E, além de terem mais pegado também na marcação, chegam mais na área. O Thiago Maia nem tanto, chega mais ou menos, chega mais na entrada da área, mas o João Gomes pisa muito na área, que é o que o Paulo Souza quer. Lembra quando o Alan falou que os alas chegam? A gente pode chegar com 4, até com 5 jogadores dentro da área. Porque se a jogada fizer com o Mateuzinho pelo outro lado, nós vamos ter o Gabigol na área, como tinha ontem no gol. Como tem, não sei se você tem essa imagem aí, o Perrotinho, não sei se eu te mandei essa imagem. Mas tem muita imagem aqui. Qual a imagem mais ou menos que você quer? Não, era do gol, do primeiro gol, o Mateuzinho com... Mas tudo bem, não tem problema, vou falar aqui. Mateuzinho chegando na área, na linha de fundo, ofensivamente. Chegando na linha de fundo, Gabigol na área. Essa jogada aí, ó. Né, que eu não sei se eu te mandei a sequência dela. O Gabigol vai tocar, o Mateuzinho vai vir na linha de fundo, o Gabigol vai entrar nesse espaço aqui, né, cara? Vai infiltrar, vai receber, vai finalizar. Nós temos Everton Ribeiro, Arrascaeta e vamos ter mais um volante chegando, né? Para poder finalizar também. E aí o Arrascaeta faz o gol. Então chega com muita gente dentro da área, né? Então eles têm o Arão também tem essa facilidade de chegar na área, mas tem uma dificuldade ali na saída de bola ali quando tem que receber a bola de costas. Mas vai ser um jogador que também vai ser importante numa bola aérea. Você pode escalar um jogador, né, como o Arão no jogo que o adversário é muito forte na bola aérea, né? Você pode fazer essas alternâncias. Mas por que eu falei as duas coisas? Porque vai ter jogo que ele vai rodar e não vai ter os 11. Mas hoje, se você escalar contra o melhor Flamengo, Thiago Maia e João Gomes.
sem dúvida nenhuma disso. Mas eu já vim falando isso desde o jogo contra o Atlético lá, eu não tenho dúvida nenhuma. Hoje seriam esses dois, para mim, os titulares, tá? Só mostrar aqui, tem umas 3 imagens pra gente. Na verdade. Vamos começar com essa aqui? Vamos começar com essa daí, que lembra muito o time do Renato Gaúcho, né? Isso aí foi uma jogada ensaiada. Olha! Galera, contém ironia, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Não vão acreditar nisso. Eu queria saber cadê a Carolzinha ali no time. Eu queria saber. Deixa eu ver. A jogada ensaiada aí, você vê que, né, como é ensaiada. Teve mais de uma ontem, né? E aí você vai ver a sequência, o Gabigol parado. Pode ver que a bola já saiu lá, os jogadores estão tudo parados. Pode reparar, ó. Tem jogador até com a mão na cintura, irmão. 2, olha lá. Estão tudo parado. Então a bola vai rolar aqui, vai entrar no Thiago Maia. Tem a sequência aí, crédito pro Luiz Antônio, meu parceiro aí, que faz as imagens pra gente aí. Luiz Antônio, o canal Luiz Antônio Rubro Negro. E aí, acho que pulou uma, mas tudo bem. Aí o Thiago. Acho que tem uma queda do Thiago Maia. Ih, rapaz, tem não. Tem. Não. Aí, é que não tem. Então essa bola vai entrar aí no Thiago Maia, né? E você vê o Arrascaeta ali, a defesa, alguns ficam, outros saem, né? Até para confundir também ali a defesa do Bangu. O Thiago Maia solta lá para o Arrascaeta, linha de passe dentro da área. Arrascaeta rola e o Léo Pereira faz o gol. E aí nós temos outras jogadas, aí eu não trouxe as imagens, mas se vocês pegarem, teve uma do Fabrício Bruno no primeiro pau, né, que desviou, né, pro segundo. Teve a do Gabigol, não sei se vocês vão lembrar que o Arrascaeta, né, faz o cruzamento aberto lá, isso tudo é treinado, né, o Gabigol pega de primeira. Começam a ter aí, né, com o tempo de trabalho, começa a aparecer também jogadas ensaiadas aí, que isso ganha jogo, né, cara? E ontem o Flamengo estava com um predomínio muito grande na bola aérea, né, em frente à defesa do Bangu, e conseguiu fazer muitos gols. Só para a gente fechar das imagens, tem 2 imagens aí que eu queria mostrar, que é a linha de marcação do Flamengo. Essa aí foi do gol, já mostrei. Deve ser essa aqui. Uma de construção, essa daí, ó, bem desenhado aí, o esquema do Paulo Souto que a gente mostra sempre. Então você vê que cada vez mais os jogadores vão pegando, né, e vão ocupando os espaços, as amplitudes com o Mateuzinho, né, e com o Lázaro, o Gabigol mais avançado, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta atrás da linha, né, dos volantes, olha ali, buscando sempre o jogo. Essa bola está entrando aqui no Mateuzinho, então o Everton Ribeiro vai vir aqui dar o apoio, o Thiago Maia vai encostar também, para a gente ter aquelas triangulações, né, que a gente já mostrou aqui em várias imagens para vocês, mas sempre buscando as costas do volante. Isso é muito importante. Quem joga pela frente aqui, ó, é o Thiago Maia e João Gomes. Então, cai muito aquele espaço entre eles. Se tiver espaço entre linhas, eles vão destruir. E tem uma de marcação, para a gente fechar, Perrotinha, que é essa daí, que nesse caso foi um dos raros momentos que caiu uma linha de 5. O Flamengo não marcou ontem com uma linha de 5, marcou no 4-4-2, mas nesse momento agora o Lázaro acompanha lá o jogador do Bangu que cai por aquele lado. Quando, na verdade, nem tinha necessidade, tá? Porque se você olhar essa imagem aí, você vai ver que os 2 zagueiros do Flamengo estão sobrando. E não tem necessidade de 2 zagueiros sobrarem, né? Então o Lázaro poderia marcar o homem da bola, onde o Arrascaeta está chegando ali, o Lázaro podia marcar o cara da frente, o Léo Pereira marcar o cara lá da lateral, né? O Davi Luiz encostar no cara que está por dentro, e aí você ainda teria o Fabrício Bruno, né, na sobra. Não havia necessidade de fazer uma linha de 5, mas isso aí caiu, né, em alguns momentos do jogo. Mas ontem o Léo Pereira, ele construiu o jogo na saída de 3 e marcava como lateral esquerdo numa linha de 4. Como eu falei, em alguns momentos o Lázaro fechando mais por lá, tá? E aí eu só queria, né, para a gente fechar, não vou botar o campinho, acho que a galera vai entender, mas se quiser eu boto aqui rapidinho, que a gente marcou o tempo todo com 4-4-2. Pode tirar aí as imagens, como eu falei, com o Everton Ribeiro. E no segundo tempo, quando o Pedro entrou, o Gabigol não estava mais fechando a linha com o Everton Ribeiro, e a gente só tinha 3 jogadores no meio-campo para poder, né, percorrer um espaço maior. Então, por isso, o Bangu conseguiu criar 2 oportunidades. E fora da área, é verdade, mas deu 2 chutes no gol no segundo tempo, que a gente ficou com um jogador a menos no meio de campo, né, que depois, quando o Matheus França entrou, não que corrigiu, continuou a mesma coisa, mas aí o Bangu também não tinha mais força, 4-0, não tinha mais força para atacar. Tá bom? Acho que então finalizado isso aí. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, a gente arremata aqui. Valeu?